Graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, beleza? Vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu vou fazer um vídeo e espero que vocês vejam, tá? E eu vou pedir de novo que vocês vejam os vídeos de estudos bíblicos, irmãos, para o seu próprio bem, para o seu próprio conhecimento, tá bom? E compartilhe ele e deixa o like, porque muita gente não está deixando o like. Estão vendo vídeos, estão compartilhando, mas não estão deixando like. Lógico, se não concorda não precisa dar o like, mas se concordar, por favor, deixa o like aí para o algoritmo reconhecer e ajudar nós aí a expandir o conhecimento, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouco das figuras, do significado das figuras do livro de Apocalipse, tá? Eu vou embasar o vídeo com um irmão aqui, um judeu messiânico, mas não olhe para a figura dele, tá? Eu vou só embasar para dar entendimento maior, tá? Para me explicar para vocês. Olhe para a explicação, não olhe para a pessoa, tá? Porque muitos ficam julgando pela aparência. Não, irmãos, eu quero trazer aqui a orientação. Pode ser que seja necessário eu fazer 2 vídeos desse, tá? Vou tentar fazer um, mas se não der eu vou ter que fazer 2, tá? Então vamos lá. E depois eu vou fazer um estudo de Apocalipse de novo, tá? Para vocês uma outra vez aí. Para quem gosta de estudar, né? Que eu sei que a maioria, infelizmente, não tá ligada no estudos bíblicos, né? Elas veem mais os outros vídeos que não é de estudo, sobre religião, sobre tudo. Não que eu não goste, que tenha visualização sobre os outros vídeos. Tem, gosto, mas é bom saber dos estudos, né, bíblicos. Então vamos lá. Gafanhotos, uma guerra de gafanhotos. Ou seja, o que João está vendo, não? O que ele está percebendo nessa visão, aonde ele vai relatar que depois que o poço do abismo é aberto, gafanhotos são vistos, mas de uma maneira diferente. Ou seja, com descrições diferentes. João está no tempo antigo, vislumbrando os nossos dias, vislumbrando os últimos dias, o Aharita e a mim. Nós precisamos ter a mente aberta para entender que a visão de João no século I, ela é para os últimos dias. Então, nem tudo que João viu, de fato, ele iria compreender bem no seu contexto em que ele estava vivendo. Bom, eu sou o Rabino Yosef Baruch. Porque na verdade eles usam de figura para o contexto da época que ele estava vivendo. Só que ele não entendia o que ele estava vendo no futuro, porque ele não vivia no futuro, ele vivia lá naquela época. E naquela época ele queria se referia de alguns animais, muitos judeus, eles usavam muito de figura de animais para mostrar uma coisa que ia acontecer ou o significado de alguma coisa na simbologia de um animal, entendeu? Então vamos lá, ele vai dar o esclarecimento. Ali eu já sei que ele vai falar. Ele vai falar dos gafanhotos que abre o abismo e é aberto para o... que tem em Apocalipse, fala que sai da boca do falso profeta, rãs, que são demônios, né? É uma figura, é espiritual, não vai sair rã da boca de ninguém. Não vai sair, você não vai ver sair o demônio, mas o demônio vai sair espiritualmente da boca do falso profeta e vai sair do abismo, né? E sai os gafanhotos. Quando é aberto o abismo, sai os gafanhotos. Aí dá com a fumaça, né? Aquele enxofre lá. Aí ele vai explicar o que é. Eu já sei o que é, né? Mas ele vai dar uma explicação. Eu vou ajudando vocês a compreender aqui. Mais um vídeo para vocês. Muito bem, queridos, regressando aqui com mais um vídeo para vocês. Nós estamos
Muito bem, queridos, regressando aqui com mais um vídeo para vocês. Nós estamos nessa sequência de vídeos, de shiurim, de estudos aqui sobre o Sefer Galut, sobre o livro de Apocalipse, e com temas que são realmente de tirar o fôlego, né? São temas que nos faz pensar, e esse é o objetivo dos nossos shiurim aqui. E quando nós estamos aqui agora falando sobre esse tema tão especial, nessa quinta trombeta e nessa sexta trombeta, nós vamos falar de detalhes aqui que João vai descrever desses eventos finais, como nós abordamos. O que é trombeta? É o trombeta do anúncio de Deus para o final dos tempos, para o juízo que Deus vai derramar sobre a terra para os ímpios, para os incrédulos, para os que andam na maldade e não querem se arrepender, tá? Lá no livro de Apocalipse, que é o único livro da Bíblia, que Apocalipse em grego significa revelação, tirar a venda dos olhos, revelar, e Deus fala que bem-aventurado são aqueles que lê a palavra desse livro e guardam. Muitos têm medo do livro de Apocalipse. Não é para ter medo. Para o cristão verdadeiro que se entregou a vida para Jesus, é um livro de esperança. O juízo não cai sobre os cristãos, o juízo cai sobre os incrédulos. Sobre o cristão vai vir a perseguição do anticristo no final dos tempos, que Deus vai ajudar nos proteger disso também. Mas vai vir a perseguição, a grande tribulação. Mas sobre os incrédulos vai vir o juízo e a condenação de Deus. Não vai vir sobre nós o juízo de Deus. Então o livro de Apocalipse para o cristão é um livro de esperança, de salvação. Por isso que ele fala, bem-aventurado aquele que lê, que guarda e pratica as palavras desse livro. Entendeu? Então, você é um abençoado só por ler, entendeu? Então, vamos lá. Anterior, nós falamos para vocês que a quinta e a sexta trombeta vai estar falando de guerra. E é o que justamente você vai ver aqui nesse cenário. Abre os selos, que abre as pragas de Deus, e as trombetas falam de guerras, né? Se prepara, que vai ter sobre a terra, para trazer realmente destruição e morte, né? Lamentavelmente. Nos últimos dias que antecedem a vinda do Mashiach, do Messias de Israel, o nosso Messias Yeshua, serão dias angustiantes. Isso é um fato. Não é? Conhecido muito como Etzel Yaakov, a angústia de Jacó, e também conhecido como Tsarai Gdolá, a grande tribulação. Mas eu quero que você caminhe comigo agora. Não é? Eu quero que você coloque a sua mente, o seu espírito agora, né, em conexão com Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue o Sefer Galut, o livro de Apocalipse aí no Novo Testamento, e vamos meditar, vamos passear aqui dentro das páginas sagradas e meditar nesse texto que agora, né, nós estamos trazendo para vocês aqui a quinta e a sexta trombeta. E o nosso tema de hoje, falando sobre gafanhotos, né? O que na realidade Yohanan Hashalia, né, o apóstolo João, ele estava vendo, né? É claro que a gente não vai aqui anular, né, o sentido espiritual, porque o sentido espiritual se mantém, né? A literalidade da visão não pode ser negada, João. Nem a espiritual e nem a literal. A descrição que ele dá desses gafanhotos não é uma descrição de um gafanhoto comum. É uma figura. Todos uma figura. Com essa explicação. Não é a visão de um gafanhoto comum. Nesse caso, ele dá detalhes, as características desses gafanhotos nos aponta para outra coisa, que certamente nos seus dias, naqueles dias lá do século I, as pessoas que ouviram essa visão, de repente não a compreenderam bem. E como ao longo de vários séculos, até chegar agora, um período de... porque o livro de Apocalipse ele é muito complexo, até para nós que estudam a fundo, irmãos e irmãs. É lógico que tem outros que têm muito mais conhecimento vasto que o meu, mas eu estudo, eu procuro estudar esse livro, eu gosto dele, né? Não só dele, como de outros profetas. Mas o livro de Apocalipse e o livro de Daniel e o livro do profeta Ezequiel, eles são muito simbólicos, muito complexos para entender. Mesmo a gente que tem o Espírito Santo, a gente entende
a maior parte das figuras, mas tem algumas que ainda a gente não compreende na sua totalidade, na sua plenitude. Então a gente tem que estudar muito para o Espírito Santo nos revelar o significado. Que o Apocalipse é um livro cheio de simbologia. Por isso que muita gente não estuda, porque não entende a sua simbologia. Mas só pedir sabedoria para Deus. Lógico que ele não vai revelar tudo de uma vez, que nem eu mesmo. Tem simbologia aqui, a maioria eu entendo, mas tem outras que eu ainda não entendo. Entendeu? O Deus ainda não me revelou. Conforme eu vou estudando, ele vai revelando. E isso é comigo, com outros irmãos. Tecnologia é que a gente começa a compreender com mais clareza a possibilidade do que João estaria vendo naquele contexto dele tão antigo, tão primitivo. Né? Falando de tecnologia tão modernas como hoje, né? Tecnologias que se desenvolveram de uma maneira muito extraordinária. Então eu convido você agora para a gente caminhar junto aqui, vamos juntos a compartilhar aqui o material que nós separamos para vocês. Bom, antes de nós iniciarmos aqui, eu já quero desejar a todos um bem-vindo, né? Aqueles que estão conosco aqui agora, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Veja que nós estamos aí numa série de Shurim. Se você, de repente, chegou hoje, não tinha visto nada, está conhecendo o canal agora, nós temos vários vídeos aqui em que você vai poder desfrutar desse conhecimento e dessa... Vou acelerar um pouco aqui, senão fica muito grande. A sua saudação, o seu comentário, as suas perguntas. A informação tão preciosa que é a informação das Escrituras Sagradas. Ou seja, financeiramente aqui também ajudando o corpo. Ixi, enrola muito. Vamos compartilhando aqui o nosso material com vocês. Que brahá, que bênção podermos estar juntos aqui para mais um shiur. Tá? Bom, isso aqui é apenas uma hazará, só visual, né? Nós ainda estamos dentro da característica aí do sétimo selo, aonde foi aberto ali, e aí se viu os 7 anjos com as 7 trombetas, como nós estamos falando aí do toque das trombetas, em especial, dando essa ênfase, né, esse destaque agora para a 5ª trombeta. Eu já quero aqui junto de vocês, tá? Já essas letrinhas aqui, ó, são letras. Nós estamos explorando ou hebraico ou grego. Eu não sei falar grego nem hebraico, mas eu consigo algumas letrinhas. Isso aqui é grego, ó, o grego koinel. Dá pra ver porque os gregos é diferente do hebraico, né? Isso, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo foi escrito no grego, né? E o grego que eles utilizam mais é o grego koiné, né? Então essas letrinhas aqui são... São em gregos, né? É grego. Depois ele traduz, tá, irmãos? E o 5º anjo tocou a sua trombeta. Olha lá, traduzido agora. Vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ponha a sua atenção aqui. Essa estrela cai do céu na terra e é dada a ela a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante
ao tormento do escorpião que fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Ponha sua atenção. Tamanho tormento que vai ser. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Então, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Essa simbologia descrita desses gafanhotos, cabelos de mulher, rosto como de homem, cauda como de escorpião, lembra o quê? Um helicóptero no tempo de hoje, com a tecnologia de hoje. Porque é um helicóptero e eles vão ter ferrões, né? Ferrões semelhante até, não sei se é uma picada de cobra, não sei se tem isso aí, ele vai ver aí. E esses ferrões para mim são os mísseis que o helicóptero lança para atacar as pessoas e feri-las, entendeu? Então, essa é a simbologia que eu creio que ele vai trazer. Cabelo de mulher, rosto de homem ou de cavalo, parecendo com o rosto de cavalo, com caudas parecendo de escorpião, né? Simboliza um helicóptero. E alguns também simbolizam drones, que vai ter muitos drones, que eles vão ter uns dardos venenosos que vão jogar nas pessoas, entendeu? Isso daí é no tempo da grande tribulação, né? Quando começar a perseguição do anticristo. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. Cauda semelhante à dos escorpiões. O poder era para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Só os homens que não tinham a marca de Deus na testa e na mão. Apolion. Passado o primeiro ai. Eis que depois disso vem ainda dois ais. Esses tinham os homens que tinham a marca da besta, não a marca de Deus. Vamos dar uma pesquisada. Yes! Já resolvi tudo. Comercial. Pior que Agora, e quando você já quer comprar, preparar e comer aquela comida deliciosa? É isso aí, ele dá um sweet. Ela cuida desde a origem e com o processo de ultracongelamento se preserva o sabor, os nutrientes e a suculência. Quer comida saborosa e de qualidade por um preço que cabe no seu bolso? Rapaz, tem que ter muita paciência, que tortura. Esse comercial do YouTube. A carne está pronta. Vamos provar? Acho que eu vou pegar sem comercial, vou começar a pagar outro plano. Espero que você tenha acompanhado aí na sua casa, onde você está agora vendo esse vídeo. Se você teve a oportunidade de acompanhar o texto bíblico, você acompanhar em português, é justamente ali a versão que você viu, né? Sem tirar nem pôr, sem acrescentar nada. Nós vamos explorar agora todos esses versos. Vamos buscar entender, e aqui eu quero novamente deixar claro para todos que eu não estou aqui estabelecendo verdades absolutas, mas explorando com vocês as possibilidades das visões de Yohanan Hashalias, do apóstolo João, nesses últimos dias, serem visões que, dentro do seu conteúdo profético, envolvem a tecnologia que nós temos hoje disponível para nós, né? Disponível para nós. Então, assim, João, no século I, vislumbrava os últimos dias. Então, é sábio entender, pensar que ele estava vendo coisas que provavelmente ele não teria essa condição de explicá-la perfeitamente, completamente. Né? Era fora do tempo dele, mais de 2000 anos atrás. Muitas comparações. Isso era como isso era aquilo, era como aquilo, e o parecer, né? Sempre usando comparativos. Então vamos lá, vamos explorar aqui agora, e dentro da leitura que fizemos, eu agora vou lançar mão a um período histórico. Você vai lembrar comigo, olha, essa visão que você já está tendo aí desse avião passando em cima de poços de petróleo queimando. Então você já está vendo o teor dessa fumaça, né? O teor dessa fumaça.
Então vamos acompanhar aqui. Seria o poço do abismo uma alusão aos poços de petróleo? Esse é um quadro muito semelhante ao da Guerra do Golfo em 1991. Não sei aqui, claro que todos que estão acompanhando aqui, alguém pode lembrar de 1991, até pode fazer uma busca aí na internet, você vai lembrar que houve ali a Guerra Eu tinha 13 anos nessa época. Envolveu o Iraque, Saddam Hussein, 91. onde ele foi lá e queimou os poços de petróleo. Então, o que aconteceu lá no Oriente Médio? Já ia fazer 14 anos. Vários poços de petróleo foram queimados e encheu o ar de uma fumaça escura, negra. O ar escureceu. Várias regiões do Oriente Médio ficou sem a luz do sol por causa do ar escurecido, por causa da nuvem tóxica. Então, no Apocalipse fala, o sol se escurecerá, não dará sua luz. Eu também acho a mesma interpretação dele, que a fumaça vai subir aos céus e vai tapar a luz do sol. E aí o sol não dará a sua luz, entendeu? É igual, também tem uma simbologia que fala que a água vai virar em sangue. Eu acho que por causa das guerras, das mortes, do sangue derramado, não só de pessoas, mas de animais, dos peixes, dos marinhos, vai morrer e vai se transformar em sangue a água, entendeu? Creio que seja assim, pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que Moisés e Elias desçam a mesma terra, como diz que vai ter as duas testemunhas, né? Para mim, as duas testemunhas são judeus e gentios pregando no espírito de Moisés e de Elias. Mas tem que acreditar que Deus vai mandar Moisés e Elias e eles vão fazer o mesmo milagre que fizeram lá no Antigo Testamento. Moisés foi quem transformou a água lá no Nilo, né, em sangue. Então, o que Moisés vai repetir de novo aqui, né? Pode ser, Deus é poderoso para trazer Moisés e Elias, mas eu acho mais provável o sangue ser por causa das mortes e derramamento no mar, que vai ter as guerras, entendeu? E é uma figura nesse sentido. É igual a espada que sai da boca de Cristo. Fala que Cristo tira a espada de dois gumes, não vai sair uma espada. A espada simboliza a palavra de Deus, que pela palavra do poder de Deus ele vai destruir os ímpios com o poder da palavra. Assim como que Deus criou a terra pela sua palavra, falou haja sol, haja luz, haja mar, haja terra, só com o poder da palavra. Com o mesmo poder ele vai destruir os incrédulos, vai destruir o anticristo e o falso profeta. Então, espada ali não é espada literal, é a palavra de Deus que tem poder para destruir. Dado da queima do petróleo. Então, é um ambiente parecido que nós estamos vendo na descrição do texto bíblico. Então, quando você olha essas imagens aqui, elas Fala são... aqui, irmãozinho. Irmãos, porque assim, eu tô dando só... Eu sei que o assunto aqui é sobre os gafanhotos, tá? Mas eu tô já aproveitando para dar outras simbologias e figuras de outras partes do livro de Apocalipse, tá bom? Para esclarecer mais ainda. Veja, vários poços de petróleo queimando. Você vê que o acúmulo dessa fumaça no ar, escurecendo o ar, escurecendo o sol durante o dia, né? E é claro que toda essa nuvem tóxica, ela acaba provocando males, né, e enfermidades às pessoas daquela região ali do Oriente Médio, né? E aqui eu coloco para vocês a descrição, e tudo isso, claro, como eu já falei, você pode pesquisar, você pode buscar, que aqui não é nenhum achismo, nenhuma criação minha, invenção não. Isso são dados que você encontra disponível na internet, né? Esta descrição, essa descrição que eu digo, eu estou fazendo referência ao que João disse, né? Eu lembro dessa guerra aí de 91. Eu era adolescente. Dos poços de petróleo do Kuwait, com Saddam Hussein, em 16 de janeiro de 1991. O petróleo das profundezas ali da terra, ali no Oriente Médio, estava queimando, criando uma enorme quantidade de fumaça dos 610 incêndios de petróleo. Foi um caos ali, uma catástrofe ambiental, né? Então, faça essa análise comigo. Será que essa estrela caindo no poço do abismo, sendo ali o poço do abismo aberto, claro que, gente, eu estou falando aqui, claro que existe um conceito espiritual por trás, isso daí eu não estou negando que realmente há ali uma presença maligna
presença demoníaca, uma presença de anjos. De seres espirituais. Isso é verdadeiro. Anjos de Deus. Né? Ou seja, uma estrela cai, ela tem a chave do poço do abismo. Quando a estrela cai, irmãos, a gente não vê, ela é invisível. É igual assim, ó, as queimadas sobrenaturais. Vocês sabiam que essas queimadas que não são provocadas, ou as enchentes, ou os terremotos, as cataclismas, são tudo selos de Deus das catástrofes do livro que está descrito no Apocalipse? São juízos, então são taças da ira de Deus sendo derramada. Porque no livro de Apocalipse fala, Deus vai derramar a taça da sua ira, porque o ser humano está mal e não quer se arrepender. Para punir os seres humanos maus, não os bons, para os maus, certo? Que não querem se arrepender dos seus pecados. Então, Deus manda juízo. Está descrito não só no livro de Apocalipse, como nas outras profecias. Não desprezeis as profecias bíblicas, fala na Bíblia. Entendeu? Então, tudo se cumpre o que está escrito na Bíblia. Então, essas catástrofes naturais são estrelas invisíveis que caem do juízo de Deus e queima tudo. Entendeu? Porque o homem está mal. As enchentes, as catástrofes naturais são tudo juízo que estão descritos na Bíblia. E a pessoa acha que não, é coisa só do acaso, é coisa que a natureza está fragilizada. Tá, por quê? Por causa do homem. Deus está permitindo, porque o está permitindo, não é da vontade de Deus. O Deus permite porque o homem está pecaminoso. O homem destrói o que ele mesmo constrói, certo? Ele não desmata aí, não faz efeito estufa com as empresas, poluindo o ar. Então, o próprio homem destrói o que ele constrói. É por isso que Deus chama o homem que não tem Deus no coração e ele destrói a terra de besta. Fala, eles são uma bestas, entendeu? Constrói mesmo e eles mesmos destroem. Abre o poço do abismo e começa todo um quadro espiritual montado ali, de fato, verdadeiramente, né? Agora, todo fato espiritual, toda ação espiritual, todo evento espiritual, ele se reflete aqui no mundo físico. Sim, ele se reflete aqui na nossa esfera física. E muitas das vezes isso vai estar sendo refletido no cenário mundial, na geopolítica também do mundo. Exatamente. E que você caminhe comigo aqui. Geopolítica. Nós estamos vivendo os últimos os demônios que nós estão estamos aqui agora possuindo os governantes corruptos para fazer as coisas aí. O que Deus poderia estar falando conosco aqui através desse texto bíblico? Os falsos profetas aqui, da religião. Esse livro neotestamentário aqui, o Sefer Galut, né? Onde contém essas revelações para nós. É para nos despertar e nos fazer entender, olha, as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, para que a gente esteja despertado. E quando você vê isso acontecer, você vai dizer assim, ó, não, realmente está próximo, e cada vez que eu me aproximo mais do Senhor, e o Senhor se aproxima mais de mim, ou seja, o tempo se finda, então eu preciso me preparar mais. E esse é o objetivo. Eu preciso me aproximar mais de Cristo, mais do Senhor, porque Ele vai me proteger. Então você vai estar vigilante. O livro de Apocalipse não é para botar medo e terror nas pessoas, é para deixar ela alerta, vigilante por que vai acontecer, porque essas coisas vão acontecer, são profecias bíblicas. Todas elas sempre se cumpriram e não vão deixar de se cumprir. Não é porque a gente quer que se cumpra. Se fosse pela gente, não ia acontecer nunca, né? Para essas catástrofes. Mas é profecia bíblica de Deus, porque tem que acontecer para Deus julgar o pecado do homem, porque o homem não quer se arrepender de suas maldades. Aqueles tem muitos que vão se arrepender, outros não vão, e vão continuar com as suas ganâncias, com as suas maldades, com as suas corrupções, e Deus tem que julgar. Deus não contempla o mal nem o pecado, irmãos. Começa a olhar aqui o texto, né? A gente está explorando o texto aqui hebraico, a gente está explorando toda a parte enigmática do texto, simbólica do texto. Isso nos faz lembrar, isso nos remete ao quê? Ao estudo, né? E quando a gente estuda, e aí nos faz lembrar aqui da nossa Yeshivá, por isso eu quero trazer para você aqui a informação da Yeshivá rapidamente. Nós temos a nossa Yeshivá, a nossa escola rabínica, Zinho. Vai falar de escola? Quero falar do assunto. Vamos ver. Você vai ter a oportunidade de teológicos, literários, ter as informações. Não deixe de acessar essas aqui dentro do nosso estudo e abordado dessa. Tá falando demais.
dizer assim, você está especulando muito, né? Isso daí pode ser outra coisa, claro que pode ser outra coisa, né? Eu estou querendo caminhar com vocês aqui, porque aconteceu na história, em especial aí na Guerra do Golfo, aconteceu algo que é muito particular aí, muito apegado ao que está escrito. E eu estou querendo fazer você pensar assim, olha, se aconteceu lá em 1991, isso é possível acontecer agora, nos últimos dias, de uma maneira até mais detalhada até, tá? Então acompanha comigo aqui. Não deixa de assistir até o final, não assiste até o final, porque tem mais coisas aqui muito importantes para você considerar. E o que acontece? Yohanan, ele vai dizer que dessa fumaça vai sair gafanhotos. Então, ó, outro comercial, pelo amor. Nova York? Não, é São Paulo. Esse é o Smart Sampa, o sistema de segurança inteligente da Prefeitura de São Paulo. Reconhecimento facial feito por mais de 25 mil câmeras em toda a cidade. Segurança, será? Não é vigilância não, não é Polícia controle. Municipal chegando ao local em poucos minutos para prender os criminosos. Smart Sampa. Por um lado é bom, mas por outro... deixar São Paulo mais segura. Vai, é só por isso, né? Vai nessa. Não estude não as escrituras para saber o significado. Chegou a hora de realizar o seu sonho. É o lote dourado Chevrolet. Nem tudo que reluz é ouro. Essa é uma imagem do gafanhoto voando. Né? Claro que eles têm várias outras maneiras de voar aí. E o próprio verso, né, aí do Sefer Hitgalut, o verso 3, vai dizer: da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Agora, olhando para o gafanhoto aqui, vê se isso aqui não é semelhante a esse gafanhoto. Nós estamos olhando para um helicóptero de guerra Apache. Né? Ou seja, essa é a qualificação desse helicóptero, Apache. Porque a sua construção, a sua fabricação foi baseada num gafanhoto. Né? Então, vamos ver a descrição que João vai dar desse gafanhoto. A gente vai passo por passo aqui. Olha, assim como os escorpiões são equipados com ferrões na ponta da cauda, os helicópteros Apache são frequentemente equipados com mísseis. Sabe qual é o nome desses mísseis? Ferrão. O nome do míssil que fica na cauda se chama ferrão. Então, olha que coisa interessante. E não para aí, né? Porque as comparações elas são muito interessantes, muito literais. No dia 17 de janeiro de 1991, a Operação Tempestade no Deserto, acredito que muita gente conhece esse termo, que foi a guerra contra o Iraque, havia começado. Né? Essa Operação Tempestade no Deserto foi chamada pelos italianos de Operazione Locusta. Então, assim, eles chamaram essa operação, que em inglês é Operação Tempestade no Deserto, os italianos chamaram de Operação Locusta, ou seja, gafanhoto. Por quê? Por causa desse período em que os helicópteros Apache entraram com tudo nessa guerra. E como nós colocamos aqui, realmente, se você começa a olhar os detalhes do helicóptero Apache, você vê que tem muita semelhança com os gafanhotos. Agora, por que ele se chama Apache? Né? É só para você entender que Apache é um nome dado às tribos, algumas das tribos indígenas aqui dos Estados Unidos. Né? E por que o helicóptero tem alguma relação com essas tribos indígenas? Por causa disso aqui, ó, esse radar que fica em cima aqui da hélice, ele foi inspirado justamente nos turbantes que os índios Apaches usavam. Né? Ainda tem uma outra característica que a gente já vai abordar aqui ainda dos Apaches, mas só para você entender por que ele se chama Apache. Né? Embora ele tenha uma característica baseada no seu desenho, né, de construção, de fabricação no gafanhoto, ele se chama Apache por causa disso, ok? Mas vamos continuar aqui porque vai vir mais detalhes, como está escrito aqui no verso 4, por exemplo. נאמר להם שלא יחזיק לעשב הארץ, אף לא לכל ירק וכל עץ, אלא לאנשים אשר להם אותם האלוהים על מצוותיכם. E foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente a homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Do que poderia estar sendo falado aqui? Olha, existe uma coisa muito interessante, que quando a gente observa a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ela fez muito dano aos continentes, por causa das bombas, os ataques aéreos de bombas, né, em especial a Segunda Guerra Mundial, na realidade. A primeira ela estava ali mais constante. Então, assim,
E essas bombas, por mais que ela tivesse um alvo ali, ela não destruía só o alvo, né? Se fosse um carro ou uma casa, ela destruía boa parte do que estava ao redor. E o que a gente começa a ver nessa descrição? Que foi dada uma ordem para que não fizesse dano às árvores, à erva verde, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Quando a gente começa a olhar a tecnologia bélica, né, desenvolvida aí a partir da Segunda Guerra Mundial, em especial o que está acontecendo hoje, né, com a descrição, né, dessa smart bombs, né, que isso se refere à introdução de munições de precisão. Eu acho também que eles vão usar de drones, sabe, irmãos e irmãs? Porque o drone tem um coisinha lá, um dardos, que eles vão soltar nas pessoas. Porque eles vão ferir só os homens que não têm o selo de Deus. Então vai ser uma coisa precisa, entendeu? Eu creio muito nesse negócio de drones também. Minimiza o dano a qualquer coisa que não seja o alvo. Até mesmo nessa figura que você está vendo aqui do míssil, você vê o avião jogando o míssil e ele vai direto no alvo, ele não destrói tudo ao redor. Né? São coisas bem também tem esses mísseis aí, né? Isso mostrando pra gente, ou seja, a capacidade que hoje existe no material bélico de ser mais preciso. Não necessariamente hoje ele precisa destruir uma floresta, ele não precisa destruir uma fazenda. Não precisa, mas se o homem quiser, o poder bélico das nações hoje são bombas nucleares, né? Os caras podem destruir o mundo, quase o mundo todo, se lançar isso aí. É que a mão de Deus segura, né? Vamos lá. Então, ele pode ir diretamente na casa onde está o alvo e destruir aquele alvo. E no carro onde está o alvo, e ali ele destruir aquele alvo. Então, de fato, hoje nós estamos vivendo um tempo em que isso é uma realidade. Né? Onde não necessariamente qualquer ataque nuclear, não nuclear, né? Nuclear destrói tudo. Mas um ataque nesse sentido, né, de smart bombs, que são bombas inteligentes de precisão, isso aqui é uma realidade. Né? Então, se a gente está fazendo nessa comparação dos gafanhotos, que tem o seu poder nas suas caudas, e ali a sua atuação foi dito a eles que não fizesse dano à erva verde, à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então a gente está vendo que é uma coisa direcionada. Né? Então realmente se encaixa aqui nessa descrição qualquer tipo de armamento bélico que envolva o smart bomb. Não? Bom, a gente prossegue. E mais o texto vai dizer para a gente: e foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Aí aqui a gente é levado a pensar numa outra coisa. Como que um ataque, a bomba, pode ser efetuado de maneira que os homens não morram, mas sejam atormentados? Agora você já deve ter pensado comigo. Ou seja, a mente vai ser levada para onde? Bombas de efeito químico e biológico. Porque o que a bomba de efeito químico e biológico ela faz? Ela transmite vírus, bactérias, ou seja, coisas que vão danificar a saúde do homem, que vão poluir o ar. O homem vai ser danificado por questão biológica, né? Por questão guerras biológicas. E a questão de também ser tem atormentado armas biológicas e não simplesmente morrer. Então isso envolve uma estratégia de guerra que é usada nesses dias de hoje. Agora, realmente, como isso seria feito antes, né? Principalmente no período bíblico ali, lá na época que João estava tendo essa visão, seria realmente uma coisa muito complicada de entender. Era muito levado para o lado espiritual, sem talvez considerar, né, a possibilidade de se existir dentro de uma guerra. Porque nós estamos falando de um tempo em que a tecnologia não era tão avançada como hoje. E hoje nós já temos acesso a informações e arquivos de guerras que foram utilizados armamentos químicos e biológicos. Tá? De maneira que os homens sofreram danos secundários, né? Não necessariamente morreram por esses ataques. Por exemplo, em agosto de 1990, a Operação Escudo do Deserto ocorreu em um espaço de 5 meses e meio.
Durante este tempo houve um aumento de tropas e defesa da Arábia Saudita, mas nenhuma batalha. O que nós estamos falando aqui de uma operação durar 5 meses, como aconteceu lá em 1990. Também isso é uma realidade que pode ocorrer agora nos nossos dias. Agora, olha bem para essa imagem e você vai ver aqui até a descrição. Ele diz, o seu tormento, ou seja, o tormento dessas pessoas era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Claro que a gente não consegue pensar nisso na prática, porque nenhum de nós teve uma picada de escorpião. Eu espero que ninguém aqui, né? Claro. Mas existe aqui um dado interessante que eu trago para vocês, e inclusive essa imagem que você está vendo aí, esse escorpião amarelo aí, é real aqui o dado que eu vou te dar. É ele mesmo, olha, o veneno da picada deste escorpião. Esse é um dos mais venenosos. Stalker, ou Israeli Yellow Scorpion, é o terceiro mais mortal do mundo. Você ouviu? É o terceiro mais mortal do mundo, provocando na pessoa que ele pica um tormento muito grande, né, levando essa pessoa a óbito. Então, quando ali o Sefer Galut, né, por meio de Yohanan Shalia, está trazendo para a gente a ideia tormento como escorpião, ele já tem na cabeça deles essa informação, porque esse animalzinho ali, ele é natural do Oriente Médio, né, já era um animal conhecido por todos ali, e o efeito da sua picada também era conhecido, né? Então, realmente a gente só pode tentar imaginar, porque a gente não conhece realmente de fato o tormento que pode ser a picada de um escorpião. Mas a gente E imagina o outro que lado aqui, que a gente vai avançando nos versos, está aqui, ó, vai abimaem yehapsu bnei adam etamavet velo yemtzuoto vaitavu lamut ve'amavet ivrach mehem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. A gente poderia ficar pensando o que seria desejar a morte e a morte fugir, né? Ou seja, são muitas ideias, né? São muitas coisas que cada um de nós podemos pensar, mas eu quero que vocês pensem nessa possibilidade que eu vou mostrar a vocês aqui. Uma coisa que tem acontecido nos nossos dias, isso não acontecia antes. Você está vendo essa figura que está aí? Você está vendo a jihad islâmica? Você está vendo esses homens bombas? Homens que não têm medo da morte, pelo contrário, desejam morrer. Desejam morrer e muitas vezes a morte foge deles, porque não acontece. Eles tentam explodir, não ocorre. Não é? Eles têm o desejo de morrer pela causa e muitas das vezes isso não ocorre. Não? Ou seja, todo esse tipo de tática de guerra não existia antes, até porque bomba é uma coisa mais atual, né? Esse tipo de armamento, né? Que eu quero dizer. Homens dispostos a morrer por uma causa no aspecto de explodir. Ou seja, desejosos da morte, desistir dessa vida por uma causa. Isso é uma realidade nos nossos dias. Os islâmicos fazem isso, né? É uma realidade. Eles se enchem de bomba, vai para matar um monte de pessoas e eles mesmos se enchem de bomba para ele morrer pela causa deles. Pessoas que desejariam a morte, seria esse tipo de gente? Seria esse tipo de grupo fundamentalista? E nós estamos falando aqui do Islã radical. E ao texto ele continua de uma maneira assim tão extraordinária, porque cada detalhe só vai acrescentando as coisas que nós vivemos hoje. Por exemplo, o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Como entender isso, gente? Sobre as suas cabeças haviam como coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões. Eu quero que você analise essas características. Olha, isso aqui é uma pedra, tá? Com um achado arqueológico, com a figura de uma pessoa com uma coroa. Olha como essa coroa está sendo retratada nessa pedra, e essa é uma pedra ali, daquele período ali do século I. Agora, olha como está escrito, né? Al-Rosher Ka'atarot Domot Lezahav. Sobre as suas cabeças havia umas com coroas semelhantes ao ouro. Quando você olha, também o texto vai dizer, Ufneihem Kifnei Pnei Adam, e seus rostos eram como rostos de homem. Veja isso, veja isso. Imagina João vendo esse helicóptero e olhando a cara dos pilotos. Vê se não está vendo rosto de homem nesse gafanhoto aí. Não? Sear Laem Kisear Nashim. E tinham cabelos como de mulheres. Aqui a gente vai ter novamente a descrição do Apache, né?
porque os índios Apache não cortavam seus cabelos quando adultos, então eles ficavam realmente com aquela aparência feminina, né, quando na realidade eram homens. E isso é trazido justamente por essa característica do helicóptero Apache. Ali na questão dos dentes, Veshnei Kinishei Arie, seus dentes eram como de leões. Aqui isso é impressionante, como os helicópteros Apache foram pintados dessa forma. Veja, olha os dentes, como dentes de leão. Você está olhando os helicópteros Apache, que foram feitos no modelo de gafanhotos e tem dentes de leão. Gente, isso não pode ser uma coincidência, não é? Inclusive, né, quando a gente fala das coroas, né, das coroas, você olha aqui para as coroas, você vê a hélice, né, do helicóptero. Por isso que eu passei aqui um pouquinho rápido para você ver a hélice. E aí essa outra imagem mostra para a gente que, olha, Shirionim Laem, que Shirionei Barcelos, tinham couraças como couraças de ferro. Olha isso. Imagina João vendo isso, olhando uma espécie de gafanhoto que ele não conhece, né? Tem essas coroas na cabeça, tem dentes de leão, o rosto, isso é rosto de homens, e a couraça dele é de ferro. Contra os sintomas de gripes, resfriado. Irmão, vou parar por aqui, porque senão o vídeo fica grande. Já deu para pegar muito, né? Vou falar duas figuras aqui, que é a mulher vestida de sol e com a lua debaixo dos pés. É uma mulher iluminada, vamos se dizer assim, que está falando de Maria no tempo de Jesus que vinha, e o dragão, que é representado por Satanás, seguia a mulher, né? E ela fugiu para o deserto. E simboliza também os filhos da descendentes, que é os israelitas, que é o povo judeu, que vai ter que fugir na grande tribulação para Israel, para fugir para o deserto, aliás, para poder se esconder do olho da besta, né? Que a besta vai estar seguindo, o anticristo, né? Então, significa isso, né? O dragão e povos significa mar, e terra significa povos e nações, tá? Quando fala de mar, de terra, significa povos e nações. E a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra, uma com dois chifres como de cordeiro, que é o da terra, né? Com a besta que saiu da terra, mas falava como dragão, que simboliza um falso profeta. E a besta que saiu do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que significa nações e reinos que vão se unir com o anticristo, o poder civil, comandado pelo anticristo, tá bom? Então esse foi algumas da simbologia, tem muitas, mas o vídeo ficaria enorme, então vou fazer uma outra ocasião, outro vídeo sobre simbologias bíblicas do livro de Apocalipse, tá bom? Então esse foi o vídeo, compartilhe, deixa o like, badala o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito, e bem-vindo a novos inscritos, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.